Os homens precisam abrir mão do preconceito em nome da saúde. Todos sofrem com o câncer, mas os tratamentos dão esperança e qualidade de vida. Hoje, a conversa é com a doutora Marielle Graciano, que explica o papel da fisioterapia no tratamento do câncer de próstata. Bom, alguns pacientes já procuram a fisioterapia antes mesmo de passar pela cirurgia da prostatectomia radical, ou seja, a retirada dessa próstata, né? Então, na verdade, ele pode conversar com o fisioterapeuta e saber todas as sequelas que possivelmente, pode acontecer depois da cirurgia. Então, o homem é encaminhado normalmente pelo seu médico, ou muitas vezes ele acaba sabendo por algum amigo, algum familiar que já passou pelo mesmo problema e aí sabe que existe a fisioterapia como um recurso para tratamento dessas sequelas que muitas vezes os homens apresentam depois da cirurgia. A cirurgia é um pouco delicada, vai mexer numa região extremamente íntima, muito importante para os homens, porque a sexualidade, todo o funcionamento da região íntima do homem é importante para a sua vida e alguns homens então vêm encaminhados justamente através do seu médico para tratar toda e qualquer sequela pós-cirúrgica. Quais as principais sequelas do tratamento e do pós-cirúrgico de um câncer de próstata? Bom, a principal sequela é a incontinência urinária, que é o escape de urina involuntário, então o homem fica perdendo urina. Isso incomoda bastante porque muitas vezes ele tem que estar de absorvente ou de fralda. São muitas fraldas e absorventes no dia, um escape diurno e noturno e isso atrapalha bastante, Tanto a questão do cheiro, da autoestima, deprime muito assim os homens, porque usar absorvente, ter a incontinência urinária, então atrapalha o dia a dia, a qualidade de vida, às vezes não pode sair, a vida social, fica bastante abalada. E a outra sequela é a impotência, ou seja, a disfunção erétil. Então, aquela dificuldade em manter a ereção, de ter uma boa ereção, e aí a sexualidade, então, também é outro fator deprimente. Muitos homens ficam bastante abalados, Às vezes não ficam incontinentes, mas ficam com a disfunção na ereção, e às vezes os dois probleminhas associados. Então, a fisioterapia vai tratar justamente essas sequelas. E como funciona o tratamento? Quais são as regiões tratadas? A parte pélvica de um homem é importante desde que ele começa a sua sexualidade. É o homem que normalmente se movimenta mais durante a relação sexual, tem que ter um quadril forte, uma boa musculatura pélvica, toda uma questão de ossos, os movimentos da pelve. E a sexualidade, ela deve ser mantida, por um bom tempo. Então, enquanto o homem tiver uma boa sexualidade, ele mantém a região fortalecida, vascularizada, oxigenada. Então, a sexualidade é importante. Então, toda essa fisioterapia pélvica vai envolver esse conjunto, tanto ossos, músculos, ereção, incontinência e a parte também da função intestinal. Então, os homens que são constipados ou têm diarreia em excesso também podem ter algumas alterações. Então, a gente olha num conjunto de uma maneira mais global, toda a pelve, toda essa estrutura que aí vai tentar melhorar, digamos, toda a região. A fisioterapia pós-cirúrgica é um tratamento longo? Alguns homens, eles passam ainda por tratamentos pós-câncer, pós-cirurgia. Então, a radioterapia, a quimioterapia, a parte dos hormônios, que ele fica debilitado pela questão da testosterona, então existe também as injeções e isso debilita bastante o homem, Então, na verdade, o homem precisa continuar no tratamento da fisioterapia muitas vezes por um longo prazo e aí precisa, aos poucos ir recuperando a função urinária, a função intestinal, porque muitas vezes o homem também pode ter um outro tipo de câncer associado. Às vezes ele já teve um câncer de reto, um câncer de tireoide, o câncer precisa ser rastreado, monitorado, através dos exames, e o fisioterapeuta vai acompanhar tudo isso. As técnicas não doem, o tratamento é fácil, totalmente direto na pelve, mas é um tratamento que surte um efeito maravilhoso. Então, os objetivos do tratamento são alcançados, esse homem melhora essa função urinária, para de perder a urina, Então, ele corrige essa disfunção, começa a urinar corretamente e a questão da sexualidade também vai melhorando à medida que a função urinária também vai melhorando. Então, a sexualidade muitas vezes é o último passo, mas já é tratado durante o tratamento. São técnicas específicas, são tratamentos, digamos, modernos, que trazem justamente esse conforto para o homem pós esse susto, esse câncer, esse grande problema, mas que existe vida pós-câncer. E aí o fisioterapeuta vai trabalhar em função disso. Uma vida sexual ativa ajuda na manutenção da saúde? A parte da ereção mantida
E toda essa sexualidade mantida regularmente é um fator que tem sido estudado para manter a saúde da região pélvica. Então, o homem precisa sim ter uma atividade sexual regular, porque isso vai manter a musculatura do assoalho pélvico ativa, forte, bem oxigenada, bem fortalecida, no sentido de ter músculos mais eficientes. Então, acredita-se sim que a sexualidade, seja ela prazerosa, regular, ajude muito a manter a saúde da região. A campanha Viva Mais Novembro Azul não acaba aqui. É importante que você, homem, abra sua mente, converse com seus familiares, deixe os preconceitos de lado e viva mais. Confira esse e outros vídeos no portal 48.com.br. Viva Mais, uma campanha da Rádio Som Maior e do Portal 48. Oferecimento: Unesc, Hospital São João Batista, Mastoclínica e Urogin.